E aí pessoal, sou o professor Caio, voltamos aqui então com o nosso curso. Hoje vamos falar sobre sistemas lineares e matrizes. Vocês vão entender aí o que são matrizes, né? Uma matriz quadrada, a diferença para uma matriz retangular. Vamos fazer alguns exemplos também de soma, subtração e multiplicação de matrizes. Vamos lá então, pessoal? Olá pessoal, voltando aqui então para a nossa aula sobre sistemas lineares. Então vou falar com vocês o que é um sistema linear e vou explicar também o que são matrizes, como realizamos operações de matrizes, tá? Então, o que seria um sistema linear? Como vocês podem ver aqui na imagem, nós temos um sistema linear. Opa, nós temos aqui um sistema linear que eu vou chamar de sistema linear S, tá? Todo sistema linear, pessoal, ele vai ser composto por um conjunto de equações, tá? Que vai ter um resultado. Qual que é a diferença de um sistema linear para um sistema não linear? A diferença, pessoal, é que um sistema linear, você sempre pensa lá na sua equação de reta. Lembra lá da matemática básica? Então você tem aqui um eixo simples, eixo x, y, e você tem uma reta qualquer aqui. Quando você tem uma reta, você tem uma equação de reta. Tá? O que seria uma equação de reta? Por exemplo, uma equação ax mais b. Isso é uma equação de reta. Eu posso dizer também que isso aqui é um sistema linear. Qual que é a diferença agora para um sistema não linear? Vamos supor que agora você tem uma parábola, né? Quando você tem uma parábola aqui, você vai ter um caso de um sistema não linear. Então aqui você vai ter uma equação, né? ax² mais bx mais c. Quando você tem um x², o que acontece, pessoal? Vocês vão ter mais de uma raiz, né? Então você tem duas respostas. Tá? Então quando você tem duas respostas, passa a ser um sistema não linear. Então, sempre lembra disso. Sistema linear é que você vai ter apenas uma resposta. Então, vai ser uma equação de reta, tá? Vai ser uma equação do tipo ax mais b. Sistema não linear, quando você tiver um exponencial na sua variável, seja 2, seja 3, seja 4, seja 5, seja infinito, sempre vai ser sistema não linear, tá? Então essa é a principal diferença entre os dois casos, tá? Bom, então vamos entender o que seria essa matriz aí desse sistema linear, gente. Ó, o que seria A11, tá? Vou voltar aqui. O que seria A11 e X1J? Toda matriz, ó, todo sistema linear, matriz, tá? O que é uma matriz, pessoal? É quando você tem um conjunto de números dentro de um colchetes, tá? Por exemplo, vamos supor que aqui você tem uma matriz A11. Vou fazer um pouco maior isso aqui. Vamos supor que você então tem uma matriz. Opa. Vamos supor aqui que você tem uma matriz de 3 por 3. Já vou explicar o que é uma matriz de 3 por 3, tá? Mas onde que eu quero chegar? Vamos supor, você vai ter aqui A11, A1, 2, A1, 3. A2, 1, A2, 2, A2, 3. A3, 1, A3, 2 e A3, 3. Como assim, professor?
Por que que tem essa nomenclatura, né? É uma forma, pessoal, de nós posicionarmos os nossos elementos dentro da nossa matriz, tá? Então, o que que seria o primeiro número aqui, ó? Esse primeiro 1 que vocês estão vendo, a gente pode chamar de I, posição I. E o segundo número, a gente chama de posição J, tá? Isso aqui é uma posição J. Então, você tem a posição I, que é essa aqui, e a posição J, tá? Pessoal, posição I sempre vai estar relacionada à sua linha. Então, posição I referente à linha. E a posição J é referente à coluna da sua matriz. Beleza? Então é importante vocês saberem isso. Posição I referente sempre à linha. Posição J referente à coluna. Então quando eu tenho 1, por exemplo, no posição I, significa que o meu elemento está na primeira linha. Então todos os elementos aqui da primeira linha, ó, são 1. Tá vendo? Tudo 1. E o elemento da segunda linha? Percebam que tudo 2, ó. Posição I é 2, aqui é 2, aqui é 2. Terceira linha, 3, 3, 3. Posição J, então, referente à coluna. Então, ó, aqui 1, né? Aqui 1, aqui 1. Referente tudo à primeira coluna. Posição 2, 2, 2 para a posição J. Tudo referente à segunda coluna. Posição 3, 3, 3, referente à terceira coluna. Bom, importante vocês entenderem isso para vocês saberem o que que é I, o que que é J, tá? Isso seria uma matriz. Bom, então voltando aqui ao nosso exemplo desse sistema linear. Isso aqui, pessoal, nada mais é que um sistema linear. Então eu não falei aqui, ó, dos elementos A1, opa, deixa eu voltar aqui. Aqui eu não falei dos elementos, né? Então aqui você tem, ó, A11, A21 e assim vai, ó. Vamos supor que você tem várias colunas. Vamos supor que você tem, várias linhas, né? Então você tem várias linhas. Até você chegar na sua linha M. Então, o seu I, né? Ele varia de 1 até M. Que é o que está escrito aqui, tá? Então, vamos supor que você tem várias equações no sistema linear até um valor M qualquer. Então, isso que significa? Então, a posição A é referente ao número. Então, toda vez que você vê um A, é referente ao número escalar, tá? Agora, quando você tiver um X qualquer, o X vai ser a sua variável. Opa, deixa eu arrumar isso aqui. Então, o seu X ele vai ser a sua variável, tá? O que diferencia um sistema linear para uma matriz é justamente esse x aqui. Então, quando você tiver a variável dentro do seu corpo de equações, você está analisando um sistema linear. Você pode transformar qualquer sistema linear para uma matriz. Tá? Como que vocês vão fazer isso? Basta você retirar o seu x. Então, se você tirar o x de toda do seu sistema linear, você jogar ele fora, você deixar apenas os seus escalares, os seus números escalares, você vai montar uma matriz, tá bom? Então, isso seria uma matriz. Essa é a diferença do sistema linear para uma matriz, tá bom?
Bom, e aqui, só para finalizar, né? Então, assim como nós temos M linhas, nós temos N colunas também, tá? Então, nós temos M linhas e N colunas. Então aqui, ó, esse é o último elemento da matriz, não é? Esse aqui não é o último elemento. Então, qual que é a última linha e qual que é a última coluna? É o M e N, tá? Então, tanto para o escalar como também para a variável, você também tem que posicionar o seu elemento, tá? Isso que é importante vocês saberem aí desse sistema linear. Bom, outro detalhe importante também. Você tem, dentro de um sistema linear, o vetor linha. O que seria um vetor linha? O vetor linha nada mais é que uma linha qualquer do seu sistema linear, tá? Então, por exemplo, essa que está destacada aqui, né? Esse é o vetor linha 1. Então, é referente à linha 1. Vamos supor que eu quero o vetor linha 2. Aí você vai destacar aqui o vetor linha 2, a linha 2, tá? Então, você tem, assim como você tem o vetor linha, você também tem o seu vetor coluna, tá? Então, sempre referente à coluna que você está analisando. Pode ser a coluna 1, pode ser a coluna 2, pode ser a coluna 3, pode ser a coluna N. Bom, então, conforme eu falei para vocês, uma matriz você tem apenas o elemento escalar, que é o seu azinho, né? Que é o seu número. Então aqui você tem a posição I e a posição J dele. Como eu falei, aqui no caso seria 1, 1, uma matriz 3 por 3, né? Aqui 1, 2, aqui 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3. 3, 1, 3, 2, 3, 3. Tá? Então isso aqui é um 3. Bom, então I referente a linha e J coluna. E uma matriz 2 por 2, qual que é a diferença? Você tem apenas dois elementos, duas linhas, né? E duas colunas. Então, no total, você tem 4 elementos. E aqui, quantos elementos que vocês têm? 3 vezes 3, você vai ter 9 elementos. E aqui, você tem 4 elementos, tá? Duas linhas. Opa, desculpa. Aqui você tem 3 linhas e 3 colunas. Aqui 2 linhas, 2 colunas. Beleza? Bom, uma matriz retangular. Então eu passei primeiro matriz quadrada, né? Quando o número de colunas é igual ao número de linhas. Você também tem matriz retangular. Matriz retangular é quando o número de colunas é diferente do número de linhas, né? Então, no caso, você pode ter uma matriz 2 por 3, por exemplo, que você tem duas linhas e 3 colunas, né? E você pode ter também uma matriz 3 por 1, que no caso você tem quantas linhas? 3 linhas, L1, L2 e L3, e apenas uma coluna. Essa é a diferença para uma matriz retangular. Beleza, pessoal? Então vocês já entenderam o que é um sistema linear e o que é uma matriz. Vamos resolver algumas operações, então, sobre matrizes, né? Então, vamos realizar algumas somas primeiro. Consideramos as seguintes matrizes. A, que é 2, 6, 5, 9, são os elementos da matriz. Então aqui você tem A1, 1, A2, 2, desculpa, A1, 1, A1, 2, A2, 1 e A2, 2. São os elementos da sua matriz. É a mesma coisa que qualquer outra matriz de 2 por 2, tá? Sempre vai ser essa nomenclatura que a gente usa. Só que no caso a gente já tem os valores numéricos, tá? Então, eu quero que vocês somem a matriz A mais a matriz B. Então, A mais B. Vamos realizar essa soma, então? Essa é a minha matriz A e essa é a minha matriz B.
Pessoal, quando você realiza uma soma de matrizes, você sempre tem que somar elemento por elemento. Como assim? O A11 da primeira matriz tem que somar com o elemento A11 da segunda matriz. O elemento A22 tem que somar com o elemento A22 da segunda matriz. Sempre dessa maneira, tá? Então, sabendo disso, como que a gente vai realizar essa soma aí? Então, o elemento da primeira matriz, que é o 2, vai somar com o elemento da segunda matriz, que é o 3. Então, 2 mais 3, nós vamos ter 2 mais 3 aqui. O segundo elemento da primeira matriz vai somar com o segundo elemento da segunda matriz. Então, 6 mais 1, né? Você vai colocar aqui. O terceiro elemento da primeira matriz soma com o terceiro elemento da segunda matriz. Isso aqui você vai ter 5 mais 1. E o quarto elemento da sua primeira matriz vai somar com o quarto elemento da sua segunda matriz. Isso aqui você vai ter 9 mais 5. Tá bom? Então, 2 mais 3, 5. 6 mais 1, 7. 5 mais 1, 6. E 9 mais 5, 14. Esse é o resultado da sua soma A mais B. Tá bom? Entenderam como que você soma uma matriz? Bom, comutativamente, podemos dizer que B mais A é... O que significa isso? Comutativamente. Você pode inverter a sequência da sua soma. Você pode passar a matriz B primeiro e depois a matriz A, tá? O resultado não vai mudar, pessoal. Então aqui, ó, mesma coisa. Agora isso aqui é a matriz B, isso aqui é a matriz A. Então o 3 vai somar com o 2. Você vai ter 3 mais 2. O 1 vai somar com o 6. Você vai ter 1 mais 6. O 1 vai somar de novo com o 5, né? Isso aqui vai te dar 1 mais 5. E o 5 vai somar com 9. E isso vai te dar 5 mais 9. Então, a matriz é exatamente igual a que a gente acabou de achar, tá? Então, se você muda a sequência da soma, não vai alterar, né? Soma é soma, né, gente? Então, é uma característica aí importante para vocês saberem, né? Bom, subtração de matrizes. Então, vamos fazer um exemplo agora, subtraindo duas matrizes, tá? Então, aqui você tem a matriz A e a matriz B. Agora, a gente vai subtrair as duas matrizes. Então, matriz A, matriz B. Agora, a única diferença é que é o sinal menos. O procedimento é o mesmo. Então, você tem o elemento A1, que vai subtrair do elemento A1 da segunda matriz, né? Então, 2 menos 3 vai te dar menos 1. 6 menos 1 vai te dar 5. 5 menos 1 vai te dar 4. 9 menos 5 vai te dar 4. Beleza? Então, esse é um exemplo aí de subtração de matrizes. Vamos fazer agora um exemplo de multiplicação. Como que multiplicamos uma matriz por um escalar? Como que fazemos isso aí, gente? Ó, consideramos a seguinte matriz A. 4, 0, 10 e 1. E o número escalar real, beta, que é igual a 5. A multiplicação de beta vezes a matriz A vai ser... Então, a gente vai colocar o 5 aqui para fora da matriz. E aqui a gente vai colocar a matriz entre parênteses, tá? Como que multiplicamos uma matriz por um escalar? Basta você pegar o escalar que está aqui fora e multiplicar por todos os elementos da sua matriz. Tá? Você vai multiplicar por todos os elementos da matriz.
Então aqui vai entrar o 5 vezes 4, 5 vezes 10, 5 vezes 0, 5 vezes menos 1. Isso aqui vai te resultar em 20, 0, 50 e menos 5, tá? Então é assim que você realiza a multiplicação de matrizes por um escalar, tá bom? Vamos ver esse outro exercício. Consideramos, de acordo com o axioma de distributividade, as seguintes matrizes, a matriz A e a matriz B. E os números reais, beta, que é igual a 3, e gama, igual a 2. Pessoal, então nesse exemplo aqui nós vamos calcular, aqui entre parênteses, ó, a matriz A mais B vezes o coeficiente beta, tá? Como que nós iremos fazer isso aí? Bom, então, sempre realizamos primeiro o que está dentro dos parênteses, né? E depois multiplicamos pelo beta. Ou podemos fazer também da seguinte maneira, fazendo a relação de distributividade, né? O beta nós multiplicamos pelo B, pela matriz B e também pela matriz A. Vamos fazer dessa maneira? Então, o que nós temos aqui? Então, essa seria a matriz A, essa aqui a matriz B, e esse aqui é o nosso beta, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o 3, multiplicar pela matriz B e multiplicar pela matriz A. Então, nós teremos isso aqui, ó. Então, beta vezes a matriz A, mais o beta vezes a matriz B. Bom, como que nós multiplicamos, então? Nós iremos multiplicar o 3 vezes cada elemento da nossa matriz, tá? Tanto para a matriz A, como também para a matriz B. Então, multiplicamos todos os elementos. O que nós teremos aqui? Então, 3 vezes 5, 3 vezes 5, você coloca aqui. 3 vezes 2, você coloca aqui. E 3 vezes 0, você coloca aqui. 3 vezes 3, você vai somar com a primeira multiplicação da primeira matriz, né? Então, 3 vezes 3, você coloca aqui. 3 vezes 0, você coloca aqui. 3 vezes 0, você coloca aqui. Então, o que nós temos? 3 vezes 5 mais 3 vezes 3, 3 vezes 2 mais 3 vezes 0 e 3 vezes 0 mais 3 vezes 0. Então, isso vai resultar em 24, 6 e 0. Bom, na segunda linha a mesma coisa, né? Então, 3 vezes 0 mais 3 vezes 0. Você vai ter isso aqui. 3 vezes 4 mais 3 vezes 4. Você vai ter isso aqui. 3 vezes menos 2 e 3 vezes 0. 3 vezes menos 2 mais 3 vezes 0. Isso aqui vai resultar então em 0, 24 e menos 6. Na terceira linha, vai ser a mesma coisa, né? Então aqui nós temos 3 vezes menos 5 mais 3 vezes 0. Então, 3 vezes menos 5 mais 3 vezes 0. 3 vezes 0 mais 3 vezes 0. E, por último, 3 vezes 1 mais 3 vezes 5. Então, você vai ter aqui 3 vezes 1 mais 3 vezes 5. Então, você vai ter na última linha menos 15, 0 e 18. Essa é a resposta da nossa equaçãozinha aqui, ó. A mais B vezes beta, tá? Vamos fazer um outro exemplo? Bom, então, considerando as mesmas matrizes, né? Aqui no caso a matriz A e os coeficientes beta e gama. Então, o nosso beta aqui no caso é 3 e o gama é 2. Vamos realizar a seguinte equação. Beta mais gama vezes a matriz A, o que nós vamos ter aí? Bom, então, qual que é o jeito mais simples de resolver essa equação? O jeito mais simples de resolver isso aí é nós somarmos primeiro, né, os escalares e depois multiplicar pela matriz A, tá? Então, o que nós vamos ter aqui? 3 mais 2 vai ficar 5.
conserva a matriz A, né? Então, agora ficou mais fácil. Nós vamos pegar o elemento que está fora da matriz e iremos multiplicar esse número escalar 5 por cada elemento de dentro da matriz. Então, no caso aqui, 5 vezes 5, nós vamos ter 5 vezes 5, que é 25. 5 vezes 2, 5 vezes 2, no caso, vai ser 10. 5 vezes 0, no caso, vai ser 0. 5 vezes 0 de novo, vai ser 0. 5 vezes 4, 5 vezes 4 vai dar 20. 5 vezes menos 2, 5 vezes menos 2 vai ficar menos 10. 5 vezes menos 5 vai ficar menos 25. 5 vezes 0 vai ficar 0. E 5 vezes 1 vai ficar 5. Então, essa foi nossa aula de hoje. Obrigado pela atenção e até a próxima.